Olá, eu desejo a você uma ótima tarde abençoada com essa chuva gostosa, né? E nós estamos aqui, ó, para mais um dia da leitura do nosso livro Mente de Vencedor. Bora lá? Vamos mais um pouquinho? Nós estamos na página 62, lá no alto, segundo parágrafo, onde diz assim: mas, infelizmente, menos de 10% dos adultos me respondeu com convicção que continuaria a batalha. O foco deles estava em falar que o câncer era uma doença mortal, que raramente alguém sobrevive. E quem sobrevive e pensa estar curado, a doença logo ataca de novo. E o pior era que os parentes e amigos ajudavam-nas a se convencerem disso tudo, afirmando com ênfase que realmente o câncer era terrível, o maior vilão do planeta, uma doença terminal e muito difícil de ser curado. Parecia um bando de urubus famintos por comida. Então aprendi uma coisa incrível, que devemos manter certos comportamentos de criança pelo resto da vida, pois o modo como elas veem a vida, a parte boa e a parte ruim é fantástico. Elas não focam na doença, no problema, elas simplesmente seguem o fluxo da vida, se divertindo apesar das circunstâncias. Outra vez também no Natal, meu filho Vinícius teve uma leve desidratação, o que o fez ficar internado por uma semana. Como era Natal, comprei presentes para ele. Decidi também que levaria presentes para as crianças do andar de baixo, que eram atendidas pelo SUS. Liguei e verifiquei quantas crianças estavam internadas naquele dia, a idade, o nome, o sexo de cada uma. Prontamente recebi as informações, comprei presente para todas elas e desci com meus 2 filhos, inclusive o que estava internado, para entregar os presentes. As crianças, mesmo que debilitadas, davam pulos de alegria, rasgavam o pacote de presente e deliravam com os brinquedos. Eu perguntava como estavam se sentindo e elas respondiam que estavam muito felizes. Porém, sabe o que os pais que as acompanhavam diziam? Que a vida era um lixo, que o atendimento do SUS era horrível. Uma mãe disse como era possível Deus fazer aquilo com ela. Logo no Natal, a criança ficar doente, como se a culpa por sua filha de 4 anos estar cheia de manchas pelo corpo por falta da higiene, segundo o médico, fosse dele. Nós, adultos, temos muito que aprender com as crianças. Alguns adultos, mesmo cheios de coisas, bens, dinheiros, são tristes, ficam bravos, se irritam e guardam um pacote cheio de sentimentos ruins durante a vida, tornando-a tão pesada, mas tão pesada, que é exatamente esse pacote que os faz terem pensamentos negativos e desistir, pois fazem força à toa, gastam energia carregando dentro desse pacote ódios, mágoas, medos, raivas, que ficam praticamente impossível não pensar de maneira negativa. Se eu pudesse, seria criança sempre. Só que isso é impossível. É preciso crescer e ganhar responsabilidades, afinal ninguém vai trocar nossas fraldas e dar papinha pelo resto da nossa vida. O que você não pode perder é a garra, a alegria, a motivação, o desprendimento, a capacidade de enxergar o lado positivo que as crianças têm.
Quando comecei a vender sorvetes, com 6 anos de idade, o fazia com puro prazer, porque gostava de fazer aquilo. Além de sorvetes, eu vendia frutas, verduras, catava ferro velho e não via mal algum naquilo. Era meu passatempo predileto. A vida não era nada fácil. A vovó recebia uma aposentadoria de um salário mínimo, era tudo o que tínhamos. Fora o que eu conseguia juntar com minhas vendas. De alguma maneira, eu sabia que talvez não tivesse como estudar se não trabalhasse. Tinha de comprar material escolar, uniforme, e somente com a aposentadoria da vovó não seria possível. Tenho plena convicção de que justamente por trabalhar desde cedo é que aprendi a valorizar o lado positivo do que acontece conosco. Para muitos hoje, ver uma criança vendendo sorvetes, catando ferro velho é um absurdo. Porém, a gana por vencer geralmente nasce nesses momentos. Eu sei que hoje, adulto, todas essas histórias da infância me deixaram só boas marcas. Ter de lutar pelo que eu queria desde a mais tenra idade me ajudou a construir uma mente vencedora e me faz passar por problemas que muitas pessoas só vão enfrentar depois de adultas. Você precisa da atitude das crianças que mantêm uma visão de sempre querer ir mais longe. Elas correm mais riscos, mesmo já tendo sido orientadas de que algo é arriscado. Aliás, a palavra perigo parece um imã para elas. É só alguém dizer que o fogo queima que enquanto elas não queimarem a mão, não acreditam. Se você mantiver a atitude de criança, essa capacidade de ver o lado positivo, de não focar nos perigos, mas sim no prazer de fazer, somada às experiências que adquire em cada etapa da vida, será um adulto com uma capacidade enorme de construir uma mente vencedora, pois terá dado o primeiro passo nessa direção. Os autores do livro Deixe seu cérebro em forma, Corinne L. Gediman e Francis M. Crinella, destacam algumas perguntas interessantes para saber se uma pessoa tem um lado jovem ainda vivo dentro dela. Vou incluir algumas também. Se você responder sim, para mais de 2 perguntas abaixo, é muito provável que sua qualidade mental já não seja tão jovem e a criança interna esteja cedendo lugar a uma pessoa ranzinza e rabugenta. A ideia de se deitar no chão da sala para assistir TV lhe parece desconfortável? Olha só. Você geme um pouco quando se agacha e mais ainda para se levantar? Procura ir dormir na cama depois que o seu par afetivo já está dormindo, para não correr riscos sexuais? Seus filhos estão estudando fatos históricos que você presenciou? A maior parte dos nomes em seu caderno de telefones começa com doutor? Sobra espaço em sua casa, mas falta espaço no armário de remédios? Não consegue mais brincar com as crianças e diz que já está velho demais? Apaga a luz mais por motivos econômicos e de irritação com a luz do que por motivos românticos?
O órgão que você mais exercita é a língua, falando da vida alheia? Sofre por antecipação toda vez que recebe uma notícia desagradável? Essas são as perguntas. Então, você pode se fazer, repeti-las, né? E pensar um pouquinho. Se você respondeu acima, mais de 2 perguntas abaixo, é muito provável que a qualidade mental já não esteja tão jovem, né? Então, vamos fazer o nosso teste depois. E então, como se saiu? Depois você vai fazer o seu, não precisa me contar, tá bom? Cuide da qualidade dos seus pensamentos. É por meio deles que você consegue mudar sua maneira de ver o mundo e o que acontece nele. São os pensamentos que determinarão sua qualidade de vida mental. Cuide do seu corpo, da sua beleza exterior, no entanto, nunca se esqueça de cuidar da saúde do seu corpo mental. Gente, isso é muito importante. E nós encerramos então o primeiro capítulo e partimos então para o capítulo 2 que trata sobre crenças estimulantes. Bora lá! Pensamentos negativos levam às crenças paralisantes. Pensamentos positivos levam a crenças estimulantes. Qual que você escolhe? Crenças paralisantes ou crenças estimulantes? Vamos ver? Você quer estímulo ou paralisia? Qual é a soma e a intensidade dos seus pensamentos positivos e negativos? É esse resultado que transformará tudo aquilo que você pensa em suas crenças. Muitas pessoas constroem crenças paralisantes. Além de manter pensamentos negativos, elas usam o que aprenderam e a sua história de vida como uma forma de bloqueio e paralisia. À medida que pensam de forma errada, constroem crenças erradas e vão se comportar da mesma forma também. Elas ficam em suas zonas de conforto, pensando sempre do mesmo modo, dentro da mesma caixa, sem perceber o quanto pensar fora da caixa as ajudaria a ver novos horizontes. Há um padrão que chamo de crença de elefante. Os elefantes adestrados acreditam que são fracos. Você já percebeu que um elefante adestrado fica preso por um barbante tão fino que arrebentaria com qualquer leve movimento desse animal? Mas por que é que eles ficam presos e não se soltam? Desde cedo, os seus adestradores os prendem em cordas mais fortes e os amarram em árvores ou qualquer outro objeto pesado. Os elefantinhos puxam, mas não conseguem arrebentar a corda e se soltar. E eles repetem essas tentativas por muitas e muitas vezes, até que um dia compreendem que não adianta mais tentar, pois não são capazes de se livrar dessa prisão. Dessa forma, a crença do elefante está instalada. A partir daí, se você amarrar qualquer fio à perna do elefante, ele vai ficar paralisado e nem vai tentar se livrar. Mas o que isso tem a ver conosco? Eu fico imaginando quantas crenças de elefantes nós temos. Quantas coisas não nos permitimos fazer só pelo fato de termos tentado 1, 2, 3 vezes e não ter dado certo. Isso vale para a nossa vida pessoal, profissional, espiritual. A crença de elefante se encaixa em qualquer área da nossa vida. Precisamos destruir essas crenças de elefante que temos ou vamos continuar presos em pequenos problemas. Pelo simples fato de
em algum momento, não termos conseguido resolvê-los. Assim como o elefante que vai ficando mais forte, mas não se dá conta disso pela crença que se instalou, nós também, mesmo muito mais fortes, continuamos aprisionados por velhas crenças. O primeiro passo é romper as crenças de elefante que podem estar nos impedindo de realizar mudanças e projetos. Falamos na introdução que a sua mente vai acessar sempre as memórias que você mais usa. Suas memórias são as suas crenças, ou seja, para mudar suas crenças e, consequentemente, sua forma de ver e fazer as coisas, precisa criar novas memórias, para que aos poucos as antigas entrem em desuso. Assim, as novas memórias passarão a ser ativadas com mais frequência. Os elefantes que se arriscam a se libertar das correntes num belo dia surpreendem seus domadores com uma força descomunal. Podemos fazer o mesmo. Outro cenário interessante em relação às crenças é o caso das melancias quadradas. Você sabia que se colocar melancias desde muito novas, em fase de crescimento, dentro de uma caixa quadrada, as melancias vão crescer quadradas? Pois é, o mesmo acontece comigo e com você. Se não mudar sua forma de pensar, suas memórias mentais e o jeito de ver e fazer as coisas, irá acreditar que o seu destino é viver num pequeno quadrado, que é o mundo que você conhece. Porém, agora você sabe que não precisa viver apenas nesse quadradinho que conhece seu mundo, e você pode ter a forma que quiser. Só é preciso começar a fazer essa mudança de memórias e de crenças. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos escolheu jovens que foram considerados superdotados depois de determinado teste. Esses jovens foram acompanhados por muitos anos e colocados em meio aos melhores professores e orientadores, além de outros profissionais experts de diversas áreas. Ao final da pesquisa, os pesquisadores revelaram aos jovens que eles não eram superdotados e que a pesquisa consistia em medir o impacto do ambiente e da crença das pessoas. A grande maioria dos jovens melhorou em grande escala seu quociente de inteligência, o QI, além de ter se comportado como superdotados a maior parte do tempo. Gente, olha que interessante isso. É fundamental para o seu sucesso, o seu desenvolvimento. O seu desenvolvimento que ative novas memórias, crenças, que acredite num potencial ainda oculto. Ele existe e só precisa de estímulos para ser ativado e liberado. Você deve também ser seletivo nas suas companhias, pois elas estimulam ou não você a seguir com as mesmas ideias e crenças. Se as crenças forem erradas, as companhias também, você perpetuará essas crenças, tornando-as cada vez piores. Gente, olha isso como é sério, né? Olha a nossa preocupação enquanto pais, né? Se forem crenças erradas, mas as companhias certas, essas pessoas o farão refletir e mudar para melhor. Se você tiver crenças certas, mas estiver ao lado as companhias erradas, existe uma grande tendência de que seja conduzido pela maioria, ou seja, talvez desista das crenças certas, trocando-as pelas da maioria. Há quem diga que somos o reflexo de 5 a 10 pessoas com quem convivemos com frequência ou admiramos. Deste modo, precisamos de uma criteriosa
seleção, não é? É trabalhoso mudar crenças, pois, como vimos, isso pode significar ter de mudar de amizades, companhias, relacionamentos. Além disso, temos de mudar também aquilo que sabemos e aprendemos, pois isso pode estar destruindo nossa vida. Isso mesmo, aquilo que você sabe pode estar destruindo sua vida, sua carreira, sua empresa. Não é aquilo que você pensa que sabe. O mundo muda, as coisas mudam, o jeito de fazer muda. Quem mantém crenças do tipo, no meu tempo era assim, ou sempre fiz assim e deu certo, corre sérios riscos. Conhecimento é igual verdura, perecível em pouco tempo. Mesmo bem armazenado, tanto a verdura quanto o conhecimento possuem prazo de validade curto. É essencial que você se dê conta disso. Para que seu conhecimento continue tendo valor, ele precisa evoluir. Muitas vezes ele deve ser completamente destruído e depois reconstruído sob novas bases e ideias. Bom, eu acho que hoje a gente estaria mudando um pouquinho de assunto e a gente vai começar depois uma outra... Eu vou ler mais um pedacinho, ó. Por mais complicado que seja mudar aquilo que a gente sabe, os vencedores sabem que isso é importante. É cômodo ficar repetindo os mesmos procedimentos, tendo as mesmas ideias. Muita gente, infelizmente, mesmo notando que os resultados estão cada vez piores, insiste em manter a mesma crença em relação àquilo que sabe. Os vendedores que não evoluíram hoje praticamente estão falidos. Atuam em mercados milionários, como a de venda de imóveis e de carros, porém não conseguem uma boa renda porque a maneira que vendiam não funciona mais, pois os clientes evoluíram e eles não. A razão é que continuam vendendo carros e imóveis, como se vendia há décadas. Não perceberam que o cliente mudou, o modelo de compra e a venda mudou. Há pouco tempo, carro 0 km e casa própria eram vendidos de luxo. Eram coisas de luxo, de gente rica. Agora, toda pessoa com um mínimo de planejamento pode comprar. E até produtos sem grande valor comercial estão dando um verdadeiro sufoco nos vendedores antigos. Imagine um vendedor das antigas vendendo um tablet para um garoto ou uma garota de 14 anos. O vendedor sabe os passos da venda, talvez até tenha estudado formas de atendimento e como encantar os seus clientes. Porém, se vê em maus lençóis quando uma criança dessa idade sabe mais do que ele em relação à tecnologia. Se ele for atender a garotada de hoje como atende ao cliente mais velho, vai morrer de fome nessa profissão. Bom, aqui tem só mais um pedacinho que diz assim: o Google é um belo exemplo de como precisamos quebrar nossas crenças. Quem um dia imaginou que praticamente tudo o que você precisasse pesquisar já estaria pronto? E assim a gente encerra mais um dia da nossa leitura. Eu espero que tenham aproveitado. Eu amei estar com vocês nesse dia. Aprendi muitas coisas, né? Mas eu gostaria que você partilhasse comigo, colocasse a sua opinião também. E vamos interagir, tá bom? Um beijo e até a próxima.